Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje é qual é a relação entre a tireoide e a função hepática? Ué, como assim? Gente, como vocês sabem, e eu já gravei um vídeo falando sobre a tireoide e como diagnosticar os distúrbios, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem acessar. Como a gente sabe, a tireoide ela é responsável por inúmeras funções do nosso organismo e ela produz dois hormônios, o T4 e o T3, certo? A relação entre a função hepática e a tireoide é o seguinte: 80% do hormônio T4, ele é convertido em T3, que é o hormônio mais ativo, o hormônio que exerce a função no fígado e nos rins. Então pode-se dizer que 80% dos hormônios da tireoide eles se tornam mais ativos no fígado. Então a função hepática tem que estar funcionando adequadamente. Além disso, 99% dos hormônios tireoidianos, ou seja, praticamente todos, eles estão ligados a proteínas que são produzidas no fígado. Isso mesmo. O fígado, ele é um grande órgão responsável pela produção de proteínas. E os hormônios, eles se ligam a essas proteínas para eles não exercerem a sua função. Como assim? A gente precisa de uma concentração boa de hormônios no nosso organismo. Porém, eles não podem exercer a sua função todas de uma vez. Eles têm que exercer a sua função na concentração adequada e ao longo do tempo, certo? Para que eles não exerçam a sua função imediatamente, eles se ligam a essas proteínas. E quando eles permanecem ligados às proteínas, eles estão inativos. Aí, quando eles se soltam dessa proteína, eles se tornam disponíveis, eles se tornam ativos para se ligar aos receptores das células e exercer a sua função. Mas qual que é o órgão que produz essas proteínas? O fígado. Então, mais uma vez, o fígado tem que estar funcionando para que essas proteínas se liguem a esses hormônios e tenham uma regulação da sua concentração, certo? Além disso, a tireoide ela pode também causar alterações no metabolismo hepático. E quais são essas alterações? Nós sabemos que em torno de 15 a 80% dos pacientes que apresentam hipertireoidismo, ou seja, aumento da concentração de T3 e T4, apresentam também alterações hepáticas, que são toxicidade hepática devido ao próprio excesso dos hormônios tireoidianos, uma hepatopatia congestiva, uma lesão hepática devido ao uso de drogas que inibem, né, a ação desses hormônios tireoidianos, a degeneração dos hepatócitos devido a uma quebra de proteínas e uma quebra de carboidratos de forma excessiva, que ocorre quando o paciente tem um excesso de T3 e T4, e ainda pode ser uma doença associada autoimune, que é conhecida como doença de Graves, é a principal que a gente tem, que é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca a glândula da tireoide. E aí, com isso, ele aumenta a produção desses hormônios. Então, quando o paciente ele tem hipertireoidismo, tem que ficar atento à sua função hepática, porque essas condições podem alterar essa função. Mas como que avalia a função hepática desse paciente que tem hipertireoidismo? Para avaliar a função hepática, é necessário fazer uso e dosagem dos marcadores hepáticos, por exemplo, o AST, que é o aspartato aminotransferase, o ALT, que é a alanina aminotransferase, a fosfatase alcalina e a gama-GT. O que essas quatro marcadores que a gente fala têm em comum? Os quatro são enzimas. E essas enzimas, elas permanecem dentro das células, exercendo a sua função. Isso mesmo. Então, os hepatócitos, que são as células hepáticas, produzem essas enzimas para exercer a sua função dentro das células e essas enzimas permanecem dentro da célula. Porém, quando nós temos uma lesão hepática, ou seja, uma alteração nessa função hepática, essas células do fígado são rompidas. E quando elas são rompidas, elas liberam essas enzimas para a corrente sanguínea,
aumentando a sua concentração. Portanto, se eu tenho uma baixa concentração de enzimas na corrente sanguínea, tá ok, a função hepática tá normal. Mas quando eu começo a aumentar a concentração dessas enzimas, desses marcadores, é porque as minhas células do fígado estão sendo destruídas, estão sendo rompidas. É porque eu tenho uma lesão no meu fígado e eu tenho que ficar atento. Além disso, eu posso dosar também a bilirrubina total, que é uma molécula metabolizada pelo fígado e eliminada nos rins e no intestino. Isso quer dizer que se o fígado não está bom, ele não metaboliza essa bilirrubina e eu não consigo eliminá-la. Ela permanece na corrente sanguínea, aumentando a sua concentração. Essas são as formas de identificar as lesões hepáticas que são essenciais quando o paciente apresenta o hipertireoidismo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Além disso, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para que você possa receber mais vídeos sobre doença, saúde e também interpretação de exames laboratoriais.